Amém? Boa tarde, Pai do Senhor. Uma vez mais, estamos aqui para falarmos um pouco daquilo que Deus tem colocado em nosso coração e agradecer por esse dia especial, porque cada dia está sendo um dia especial para nós, onde a presença de Deus ela se faz presente em todos os momentos. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi confiada e conferida pelo momento que nós estamos vivenciando e vendo muitas coisas boas acontecerem ao redor do mundo, e fazer uma oração especial pelos aqueles jovens lá de São Paulo, Chapecoense, lá que morreram, pelo Brasil, pela Life Church, pelo Luiz, pela Lucio, por todos nós. Nós estamos precisando hoje de oração e presença de Deus para que nós tenhamos uma manhã sempre melhor do que hoje, e que as coisas aconteçam, as coisas boas, porque nós estamos vivendo e vivenciando momentos tão difíceis e tão sensíveis, em que as adversidades elas vão se espremendo até o ponto de os inimigos eles estão criando formas, porque não estão muito satisfeitos com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, e procuram de todas as formas e maneiras nos tirar do nosso alvo, do nosso objetivo e atrapalhar a nossa caminhada. Mas Deus é misericordioso e compassivo, Ele guardou um momento para todos. E vamos orar pela Lava Jato, pela Polícia Federal, Ministério Público, e pelo momento que nós estamos vivendo no Brasil, e orar por aquelas pessoas, queria até fazer alimentar um pedido de oração hoje em especial, para todos aqueles que estão líderes evangélicos, que tenham compromisso com a palavra de Deus, que já que a mídia não tem interesse nenhum, e que os líderes evangélicos que se possam usar as suas igrejas, os seus membros, para fazer uma matéria sobre os hospitais do Brasil, que eu tenho tido em contato com muitas pessoas no Brasil, e sei que tem muitas pessoas hoje dentro dos hospitais que estão apodrecendo, estão morrendo, e não estão tendo um apoio de lado nenhum da política e das autoridades, não tem apoio. Então eu queria fazer um apelo àqueles que se dizem evangélicos e pastores, que são líderes, que mesmo que eles não queiram fazer, que eles não têm tempo, mas mandam os membros ir nos hospitais, fazerem uma matéria, aproveitar que a rede social hoje, a internet, ela está em todos os 4 cantos da terra. Então, se todos trabalharem de acordo com um só coração, nós podemos ver todos serem alcançados, porque o momento que o Brasil está vivendo de corrupção, lá chegou tão extremo de que o mundo está repudiando, e no Brasil ninguém está vendo essa forma cretina de fazer política na dissolução daqueles que têm direito. Então, que os governantes, as autoridades eclesiásticas se possam se unir, mesmo que não queiram fazer, mas os membros podem fazer, tem tempo, fazer matéria nos hospitais, nas creches, nos colégios e nas repartições públicas, porque tem muitas pessoas passando por necessidade, tem muitas pessoas ainda morrendo nos hospitais, e os dinheiros que foram, os trilhões que foram jogados nos bueiros, nos buracos de outros países, que nunca vai voltar para o Brasil, era um dinheiro que poderia salvar essas vidas que estão apodrecendo nos hospitais. Sem contar com os presídios que estão superlotados, as pessoas estão que nem bichos lá dentro, e os próprios governantes que governaram, que estão vivendo hoje na pele o que o povo está vivendo, então estão vendo a desumanidade e os direitos humanos que eles não tinham antes, mas estão vivendo na pele hoje. Mas que nós possamos, como líderes e aqueles que trabalham para Deus, não adianta nós pegarmos a Bíblia e colocar embaixo do braço e ir para a igreja e falar de tudo aquilo que nós não vivemos e não fazemos, falar de um amor que nós não temos. Nós temos que falar de um amor que Jesus vivenciou, porque Jesus foi único. E o que Jesus fez foi um momento de mostrar à humanidade que é possível vencer o mal. Mas para poder vencer o mal, tem que ser todos juntos. Porque Jesus mostrou e sozinho não conseguiu vencer. E se nós formos sozinhos, nós não vamos conseguir vencer. Agora, se todos buscarmos um objetivo, nós vamos alcançar com um só coração as igualdades para todos. Mas o que nós estamos vendo hoje é uma massividade do mal querendo sufocar o bem, para que o bem não floresça e não prevaleça. E isso aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos atrás, alguns anos atrás, juntamente com o presidente Abraham Lincoln, mas ele sufocou o mal e o país está aí, esse paraíso aqui. Aí o mundo todo está aqui dentro.
e que nós possamos pegar esse momento nosso hoje, que é único também, e não é só no Brasil, é em todos os 4 cantos, que nós possamos vermos todos trabalhar em cima de uma igualdade, porque o mal não vai prevalecer contra o bem. E esses jovens da Chapecoense nos mostram isso. Quando o repórter fez essa entrevista lá na Colômbia, e do meio daqueles destroços que estavam do acidente, o repórter pegou uma Bíblia que estava aberta no Salmo 63. E essa semana eu comecei a meditar, como estou uns dias sem trabalhar, e pretendo trabalhar só em janeiro, se Deus quiser, se Deus queira. Então passei a meditar e ver que, ouvindo pela televisão, alguns relatos concernentes a desastres aéreos. Então, nesses 81 que embarcaram nesse avião, 6 sobreviveram. Então, a grande maioria morreram. Então, o acidente foi algo terrível. Então, as histórias dos acidentes aéreos, nós podemos ver que é muito difícil se escapar uma pessoa de um acidente aéreo, muito difícil. Mas, quando esse repórter pegou a Bíblia, no Salmo 63, e contando aquele relato ali que a esposa deu ao jogador, Neto, que está, vamos orar por ele também, para que Deus possa restaurá-lo, porque depois do acidente ele colocou no coração um desejo de pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus, a pessoa, o homem, a mulher, o jovem, a criança, tem que ter um motivo para isso. Porque se não tiver um motivo, vai viver por viver e vai passar por passar. Mas pregar a palavra de Deus tem que ter um motivo. Eu estou dentro do Evangelho porque eu tive um motivo, tenho um motivo para poder pregar a palavra de Deus. Agora, eu tenho que me sujeitar a Deus, não a Deus se sujeitar a mim, porque eu sei que a dificuldade que nós passamos, nós temos que estar embaixo das diretrizes de Deus, e que nós temos que lutar contra muitas coisas e muitas pessoas dentro do nosso círculo. Assim como nós vemos em Jesus, nós temos que ver que os dias hoje não são diferentes. O mesmo Satanás, o mesmo diabo que tentou Jesus, os mesmos demônios que atormentaram o povo do passado, são os mesmos demônios, os mesmos diabos que estão atormentando o povo hoje. Então, esses jovens que morreram, Deus nos mostrou, né, essa semana que eu peguei a Bíblia e comecei a ler o Salmo 63, aí eu comecei a entender mais ainda do que eu já entendia, porque eu estudei a Bíblia, não concluí o seminário porque não deu, mas eu sei em quem eu tenho crido e sei aonde eu vou parar. Eu sei até onde eu vou chegar. Porque Deus é justiça e a justiça de Deus ela vai prevalecer. Bom, antes de nós lermos aqui o Salmo 63, vou fazer uma oração pedindo a Deus para que Ele entre com providência, porque até o final do ano nós queremos uma resposta. Porque o inferno inteiro se levantou para a destruição, para dissolver o povo de Deus na terra. Então aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, estão passando por um aperto hoje, mas permissível por Deus, mas Deus está no controle. Eu sei que coisas grandiosas Ele vai fazer, mas depende de nós também, para que o melhor dele possa acontecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que está no céu, te louvo, exalto e engrandeço, te glorifico, te rendemos graça pela sua bondade, misericórdia e fidelidade. Meu Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela Life Church, pelo pastor Steve, o Luiz, a Rocio, esse trabalho que nós estamos fazendo toda semana, que você possa estar nos abençoando para que nós possamos voltar na próxima semana e fazermos, darmos continuidade. Porque o Senhor Deus, agradecemos pelos Estados Unidos, pelas leis desse país e por tudo que esse país passou e mostra ao mundo que é possível. Mas nós sabemos que a dificuldade ela assola, mas o Senhor é Deus que sabe o começo, o meio e o fim de tudo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Oramos pela Lava Jato, pelo juiz excelentíssimo Sérgio Moro, pela Polícia Federal, Ministério Público e a doutora Janaína, que nós possamos ver o Brasil ser um país melhor em dignidade, onde todos possam usufruir do seu tempo de vida, Deus. Coloca em tuas mãos o nosso amanhã, porque eu sei que o Senhor irá movimentar e fazer justiça nesse país, em nome de Jesus. Amém? Aqui no Salmo 63, que nós estávamos essa semana meditando, me chamou muita atenção, no Salmo de Davi. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja, muito é uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos.
A minha alma se fartará como de tutano de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio jubiloso e cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma tem sede, te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão a espada e serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Esse jovem, o jogador, o Neto, ganhou essa Bíblia da esposa dele em 2012. Me chamou a atenção de que essa euforia que eles estavam vivenciando, um time de base, né, lá de baixo das tabelas, ia disputar uma final de um campeonato tão importante que o mundo iria conhecê-los. Então esse jovem pegou a Bíblia, que ganhou da presente da esposa, e passou a usar a Bíblia na leitura, ou frequentando a igreja, e meditando na palavra de Deus, com aquela euforia, porque eu joguei futebol, eu sei o que é isso, aquela alegria que nós sentimos no coração e todo aquele amparado em volta. Então esse jovem, ele guardou esse momento, mas com a Bíblia. Ele passou a olhar por um outro lado que ele totalmente desconhecia. E Davi estava passando um momento terrível na vida dele quando ele fez esse salmo, nesta oração. Davi simplesmente estava em tristeza, de angústia, de dor na alma também. Então Deus reserva grandes momentos para grandes homens. Então esse rapaz simplesmente conseguiu se salvar a esse tão estrondoso acidente aéreo. Foi um dos 6, né, sobreviventes. E nós vemos que Deus, para ser glorificado, o Espírito Santo de Deus que compôs a palavra de Deus, a Bíblia, reservou um momento como esse. Então, naquela alegria que a Chapecoense estava naquele embarque, naquele avião, para poder fazer aquele voo final na vida de muitos que ali estavam, eu tenho certeza que se eles soubessem que eles iriam morrer, eles não teriam entrado naquele avião. Como o próprio familiar do goleiro que defendeu o pênalti, que levou para a final, por que aquela bola não entrou? Deus tem um propósito para todas as coisas. E como sempre nós temos falado aqui, de que nós somos um programa de Deus na Terra. Deus sabe o nosso começo de vida e o fim de vida. Agora, estava reservado esse momento para aqueles que ali foram. Então, esse jovem, ele estava com a palavra de Deus e estava seguindo os passos da esposa dentro da igreja. Então, em meio à fama, em meio a um momento de fama que estava vivenciando, veio o trágico acidente, onde ceifou a vida de muitas pessoas. E eu tenho certeza de que todos que ali estavam, se soubessem que o avião ia acontecer naquele momento, não teriam entrado. Ninguém quer morrer. Mas que nós possamos tirarmos lições das pequenas coisas de sofrimento. Quando Jesus manda nós chorarmos como os que choram, nós temos que vivenciar como se nós estivéssemos ali dentro também. Porque assim como foram eles, como houve alguns anos atrás, que um pastor que estava numa renominada igreja, profetizando a própria morte, que ele se viu dentro de um saco e meses depois aconteceu. Ele teve um desastre de avião e foi embora também. Mas Deus de Israel, ele costuma mostrar o que vai suceder amanhã. Ele mostra em sonhos, em revelações, e coloca pessoas para profetizar e mostrar de que alguma coisa vai acontecer. Então Deus não precisa provar para mim mais nada. Porque quando eu me propus a fazer a obra de Deus, nesse momento que eu tenho vivenciado com o Senhor e no momento que eu passei em oração, para chegar até aqui, muitas coisas têm passado, muitas adversidades têm passado, e Deus nos mostra que Ele está no controle. Deus controla o bem e Deus controla o mal. Agora, nós temos que fazermos por onde com que a vontade de Deus continue prevalecendo, porque nada impede de nós passarmos por adversidades, por necessidade, por atribulações, por muitas diversidades. Nós temos que passarmos porque é um propósito de Deus. Porque se nós não olharmos para Jesus, se nós não vermos em Jesus um espelho para nosso caminho, para nós caminharmos, nós enlouquecemos e nós saímos do nosso normal, porque nós vemos dentro das próprias igrejas muitos trabalhando ao contrário daquilo que Deus realmente mostra um caminho de salvação. Porque se todos derem as mãos, nós iremos chegarmos mais longe. Mas o que Deus quer fazer
ele só pode fazer se todos estiverem imbuídos no seu objetivo. Não adianta nós vermos uma pessoa sofrer por um certo descaso, passar por um certo preço, um aperto, e nós podermos fazermos algo e não fazemos. Porque quando Deus falou comigo que é para mim fazer a vontade dele, em que eu simplesmente queria juntar dinheiro e me enriquecer aqui, e que as pessoas se explodissem para lá, Deus falou comigo, você tem parte comigo. E hoje eu estou entendendo o porquê que Deus me deu tudo aquilo, que eu estou vendo hoje. A vida é só um momento. Hoje você está em cima, usufruindo, gozando dos seus bens, mas amanhã você está lá embaixo. Nós estamos vendo um determinado artista da Rede Globo, que andava na mídia, em cima dos holofotes, de tudo aquilo, e hoje está no centro do Rio mendigando. Então, amados, hoje é um momento de reflexão em que a palavra de Deus não está pedindo um favor a ninguém. E Deus usa quem Ele quer e na hora que quer para fazer o que quer. Agora, basta nós abrirmos o nosso bom entendimento e saber que se nós estamos em cima hoje, amanhã não podemos estar embaixo. E quem está embaixo vai subir para cima. Então, todos aqueles que praticam o mal, não pensa que vai virar raiz do seu mal. Porque a justiça de Deus ela vai prevalecer. E esse acidente nos mostra, mais uma vez, de que Deus ele controla o passado, o presente e o futuro. Então, nós estamos vivenciando hoje, no meio de uma geração, os cumprimentos da palavra de Deus. Em que, nesse momento em que a Bíblia sofreu aqueles danos, quando foi levantada na mão do repórter, a Bíblia estava alguma desfiguração e queimada. E nós vemos que Deus continua falando, mostrando, e as coisas estão acontecendo. Mas nós temos que estarmos apercebidos de que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê de Deus. Então, eu não venho até aqui para justificar o que eu sou, mas eu estou aqui para justificar aquilo que Deus fez na minha vida e o que Ele me levantou para fazer. Porque ouro, joias e riqueza não vai me fazer a cabeça e não vai entrar no meu coração e não vai me tirar do meu objetivo. Meu objetivo é entrar no céu como entrei nos Estados Unidos, pela porta da frente com autorização. Eu não entrei aqui escondido e não tenho medo de nada. Eu estou aqui mediante a um projeto de Deus para que eu pudesse aprender. E aqui eu tenho visto muitos, não foram poucos. Eu tenho visto muitas pessoas, muitos casamentos se desfazerem por causa da ambição do dinheiro e a ambição da facilidade. E Deus tem me mostrado, me trouxe para me aprender. Então estou aqui em aprendizado. Eu já me sinto qualificado para poder regressar ao Brasil, quando Deus me permitir, que for o momento de Deus, para abrir o ministério e fazer com que a vontade e a palavra de Deus ganhem curso. Sou grato a Deus pelas pessoas que têm me ajudado, aquelas que eu tenho ajudado também, que não foram poucas. Então, tudo que eu fiz, eu não estou aqui para querer. Eu estou aqui para justificar o que Deus fez na minha vida. Então, eu quero fazer com que a vontade de Deus prevaleça. Eu sou grato por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Bíblia, por Deus de Israel e por esse momento que nós estamos vivenciando. E nós sabemos que o mal não vai prevalecer contra o bem. Porque o que Deus fez, Ele vai levar a efeito. E eu vim para cumprir o plano de Deus na minha vida. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez. Agradecer pelo Luiz, pela Lucia, pela pastor Steve, pela Life Church. E que eu vim para o ministério, para fazer a vontade de Deus. E o preço que eu tenho pagado é muito alto. É muito alto o preço que eu tenho pagado. Eu estou vivenciando um momento muito difícil. E o preço é muito alto que eu tenho pagado. Mas não tenho medo de recomeçar e fazer tudo novamente, porque eu vim com um propósito de Deus. Eu estou aqui embaixo das diretrizes. Então, o que Deus mandou fazer, eu irei fazer. Agora, temer a morte, temer o homem e ter medo do que está acontecendo, eu nunca vou ter medo. Então, eu tenho recebido ameaças, como já disse outra vez, eu tenho recebido ameaças de morte. Depois comecei a fazer a oração e a campanha de jejum pela Lava Jato, enfim, o propósito. Tenho recebido algumas ameaças e tenho recebido alguns recados para que eu pedisse asilo nos Estados Unidos, mas eu vim até aqui para poder dizer que eu não tenho medo de nada e eu vou fazer com que a obra de Deus e a missão que Ele me confiou vai ser realizada. Eu estou disposto a pagar um preço, nem no que seja da vida, mas o preço que eu vou pagar é aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, esses acidentes, esses momentos que nós estamos vendo e vivenciando, não vai calar a minha voz e não vou temer o mal, porque Deus começou a fazer uma obra, Ele vai levar efeito. Se Ele não deixou eu seguir no futebol, ganhar fama, ganhar dinheiro, ganhar prestígio, e me colocou nesse caminho,
Então vai ser nesse caminho que eu vou glorificar o nome dele. Porque o que Deus fez, está fazendo e irá fazer, só não irá acontecer se eu correr. Mas eu estou aqui para poder fazer com que a vontade de Deus prevaleça. Eu sou grato a Deus por esse momento, por tudo que Ele fez, está fazendo e irá fazer. Então a alegria que me toca, a alegria que me enche o coração é de louvar a Deus. E eu queria louvar a Deus. Gostaria de louvar a Deus para agradecer aquilo que Ele fez e o que Ele vai fazer. Tem um louvor que eu gosto muito de cantar ele quando eu estou tomando banho, assim no banheiro, quando eu estou trabalhando. Eu sei que Deus é fiel e vai fazer valer. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande e mora no meu coração? Seu braço é a ponte da escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselho, não pede o favor, não manda recado e usa pregador. Decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite. Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Deus é fiel. E as maravilhas que Deus prometeu, ela vai se cumprir. E o caminho que Deus nos propôs, Ele está na frente. E eu sou grato a Ele por tudo que Ele fez, pelas adversidades, pela prova e pelas lutas. Porque eu sei que depois dessa vida tem outra melhor me esperando. Porque Deus é fiel para fazer valer as promessas que Ele nos cumpriu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós na face da terra. E aqueles que precisam dar um passo, levantar a mão, se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus momentos ruins, coração chorando, com tristeza, vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, te louvo, exalto e engrandeço, te glorifico e te rendo graça. Obrigado por esse dia, obrigado por mais esse momento, por esse ano. Oro pelos Estados Unidos, agradeço por chegar até aqui. Eu não sei o que sucederá na manhã, mas o Senhor sabe. Que a Tua graça, a Tua bondade e misericórdia esteja sobre nós, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Obrigado pelos pastor Steve, pela Life Church, pelo Luiz, pela Rocio e pelo ministério que o Senhor colocou em nosso coração. Essa é a nossa oração de agradecimento de ontem, hoje e amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.